comprando ações de uma empresa que opera numa atividade perene, tá certo? Essa empresa é uma das poucas no país que estatutariamente distribui 100% do seu lucro. O Banco do Brasil, por exemplo, passaria no crivo de vocês, apesar de um risco maior em comparação ao último governo de uma interferência na empresa, mas Petrobras não. Sem dúvida. Não, no Banco do Brasil é muito difícil interferência, porque o estatuto do banco, ele blinda muitos procedimentos inadequados. Mas você não acha que isso pode mudar? Porque até a lei das estatais, eu ouvi alguns gestores falando, né? A Petrobras tem uma certa blindagem, lei das estatais. O que aconteceu foi... Mas aí você tem a Previ que cerceia isso. Eu vou te dar um exemplo prático. A CEMIG, enquanto administrada por bons gestores, era um papel excelente. Caiu na mão do PT, não pagava nem salário. Está entendendo? Voltou para a mão de um bom gestor, voltou a ser um bom papel. É. Então, a empresa é boa, é a questão da gestão. Tá certo? Então, o que você antevê agora? Você veja bem, havia um período de carência de 36 meses para o cidadão que é político, não é isso? Ou que esteve envolvido na política de alguma maneira, ele tinha que ficar 36 meses a vacância dele para ele ocupar um cargo público. O primeiro movimento que esse governo fez foi o seguinte: não precisa mais 36 meses, basta um mês. Então ele abriu a porteira para os políticos ocuparem cargos públicos. O que você te leva a interpretar o quê? Político é sinônimo de incompetência. Então, começa a deixar de lado aquilo que possa ser alvo dessa interferência. Então, por exemplo, na época do PT, eu e muita gente também passou a observar esta realidade. Quem era o controlador da Petrobras? Tesouro Nacional. Mas quem era o dono? Era o PT. Entendeu? Então existe uma diferença entre controlador e dono efetivo, né? Por quê? Porque o PT faz o que queria com a Petrobras. Muito embora ele não fosse o controlador, mas ele era o dono efetivo. Então teme-se que isso venha a ocorrer novamente. Eu temo isso. Agora, aqueles que não temem, compre Petrobras. Vocês venderam algum papel que vocês tinham por conta da mudança do governo ou não? Ou estão de olho em alguma coisa assim? Você veja bem, enquanto PT, a Petrobras chegou a R$4. Enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$30. Por quê? Era uma gestão mais pró-mercado. Porque gestões competentes. Tá, cotação segue o lucro. É uma equação simples, a cotação segue o lucro. É claro, né? Não há dúvida nenhuma. Então, esses elementos, por isso que eu gosto de falar não do passado, no futuro. Entendeu? Pensando porque até nesse você futuro. Falar de passado é triste. Então eu prefiro falar de coisas mais alegres. Isso é um bom presságio, então, porque afinal quer dizer que o futuro vai ser mais alegre. Não, eu acho que sim, porque aí você vai fugir das estatais. Ah, sim, você vai fazer boas escolhas. Você vai investir, você vai colocar o seu dinheiro na mão de gestores competentes. Sim. Que é o que eu estou fazendo.
Se tem uma coisa, né, você citou, por exemplo, que o cenário ele deve ser desafiador, questão de juros altos, uma inflação ainda alta e que deve aumentar com mais gastos do governo, né? A gente está vendo a estimativa de inflação já subindo e com excesso de pessimismo tem muita coisa barata em bolsa, então vai ter muita oportunidade para quem souber aproveitar. Vocês estão de olho em alguma coisa específica assim que, nossa, na tua opinião, isso aqui ficou a preço de banana a ponto de não poder ser ignorado? Tem algo que chama muito a sua atenção? Olha, existem ainda excelentes oportunidades no mercado, se você não olhar assim, se você olhar assim, num horizonte, né? Eu, por exemplo, eu estou comprando ações de uma empresa que opera numa atividade perene, tá certo? Que realizou e está realizando uma reestruturação fortíssima nas suas matrizes energéticas. A empresa possuía uma concentração muito forte na geração de energia hídrica. Hoje ela tem uma participação muito mais significativa em outras matrizes energéticas. Essa empresa é uma das poucas no país que estatutariamente distribui 100% do seu lucro. É uma empresa que alterou significativamente a sua base acionária, reduziu a sua base acionária. E é uma empresa que vem investindo fortemente em outras matrizes energéticas, não é isso? Então, o que aconteceu? Essa empresa, questão de um ano e meio atrás, ela se chamava AES Tietê. Por quê? Porque no seu nome estava representada o fator de que ela gerava energia no rio Tietê. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome para AES Brasil, o que já alterou o sentimento de divulgação da empresa, não é isso? De imagem, de que hoje ela não é mais Tietê, ela é Brasil. Está correto? Segundo ponto importante também, ela converteu todas as ações preferenciais em ordinárias. E terceiro ponto importante, ela eliminou as units. Uma unit custava 10, 12 reais. E ela estava representada por 5 ações. Então, terceiro ponto, ela fez um grupamento que passou a ter a representação da cotação de uma ação, aquilo que significava a cotação de 5 ações. Então, se você interpretar esse pensamento, você vai chegar numa conclusão seguinte. Hoje, uma ação da AES Brasil custa, eu comprei alguma coisa hoje a 9,25, 9,25, 9,27. Você divide por 5. Dá 1,80, 1,80 e pouco. Eu acho que é uma empresa que a cotação dela, ela não está de graça. Ela está praticamente dado isso aí. Entendeu? Só que existem aqueles que enxergam assim e aqueles que enxergam assim, num horizonte. Está correto? Então, eu acho que agora, pelo fato dela ter uma base acionária bem menor, o rateio do lucro vai significar mais dividendo por ação. Tudo isso é o quê? É futuro. Está entendendo? Então, eu gosto de comprar o futuro. E eu estou comprando o futuro. Por isso que eu gosto sempre de debater o futuro. Isso é muito interessante, porque você está com 84 anos e sua cabeça ainda é de longo prazo. Claro. Você não está comprando pensando em vender no ano que vem ou no próximo. Não. Veja bem, isso daí faz parte da minha carteira de renda mensal. Então, isso daí é uma coisa invendável. Né? Não interessa o preço que ela possa alcançar.
o objetivo será sempre o quê? Contemplar a minha renda mensal.